O problema 24 do livro Halley, décima edição, volume 2, fala o seguinte: na figura 7-33, uma força horizontal FA de módulo 20 N é aplicada a um livro de psicologia de 3 kg, enquanto o livro escorrega por uma distância d igual a 0,5 metros, ao longo de uma rampa de inclinação de 30 graus. Subindo sem atrito nesse deslocamento, qual é o trabalho total realizado por FA, pela força gravitacional e pela força normal? E na letra B ele pergunta: se o livro tem energia cinética nula no início do deslocamento, qual é sua energia cinética final? Ou seja, na letra A ele quer saber qual é o trabalho total realizado. Para descobrir qual é esse trabalho total, temos que saber qual é a relação que me diz qual é o trabalho, certo? Na letra A, sabemos que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Já que eu estou trabalhando aqui com três forças que ele quer, força A, força gravitacional, força normal, vai ser o somatório dessas três forças. Bom, vai ser o somatório dessas três forças em que direção? Na direção do deslocamento. A direção do deslocamento é essa direção aqui, certo? Então vai ser a força total, vai ser o somatório da força A mais a força gravitacional mais a força normal nesta direção, já que estamos trabalhando com vetor. Então vamos lá. A força A já está explícita aqui no meu desenho. Eu preciso localizar onde está a força gravitacional e preciso localizar também onde está a força normal. A força gravitacional, sabemos que ela é na vertical descendo, a ser nesse sentido, vou chamar de Fg, força gravitacional. Lembrando que a força gravitacional é igual à massa do objeto estudado, que multiplica a aceleração, no caso, a aceleração da gravidade. Eu já achei onde está localizada minha força gravitacional. A força normal, ela faz um ângulo aqui, ela é perpendicular ao plano, faz um ângulo de 90 graus com o plano estudado. No caso vai ser nesta direção aqui, vou chamar de Fn, onde faz 90 graus aqui com o plano por onde esse bloco está deslizando, esse livro. Tendo essas informações, eu preciso somar as minhas forças, mas eu preciso somar as forças na direção do deslocamento, já que eu estou trabalhando aí vetorialmente. Então, eu preciso achar a componente da força A nesta direção, eu preciso achar a componente da força A nesta direção. Se eu vou trabalhar tudo nessa direção, eu vou pegar como meu eixo de referência, como se fosse um plano cartesiano, um plano cartesiano nesta direção aqui, que eu vou chamar de X. E essa direção aqui, que está fazendo um ângulo de 90 graus com o plano, de Y. Primeiramente vamos começar pela força A. A força A, ela projeta um vetor componente nesta direção que realiza um trabalho. Vou chamar esse vetor, certo? Nesta direção aqui, de vetor FAX. Veja bem, se aqui está na horizontal, este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Eu posso afirmar também que este ângulo aqui também tem 30 graus. 30 graus. Veja bem, este vetor está paralelo a este plano aqui. Este plano aqui. E este vetor aqui, FAX, também está paralelo ao plano de deslocamento. E veja bem, esse plano aqui e este plano aqui é o mesmo desses dois aqui. Então eu posso afirmar que este ângulo aqui, que é 30 graus, é igual a este ângulo aqui, que é 30 graus. Tendo isso, eu posso aplicar aqui uma razão ou uma função trigonométrica, já que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e tenho um triângulo retângulo aqui. Eu tenho aqui a hipotenusa, que é FA. Eu preciso descobrir quem é FAX. FAX, como vou descobrir? Eu tenho a hipotenusa e quero descobrir qual é o cateto adjacente. Eu vou usar o cosseno, porque o cosseno
de 30 graus vai ser o cateto adjacente, no caso vai ser FAX, dividido pela hipotenusa, que no caso vai ser o vetor FA. Tendo essas informações, eu preciso isolar FAX. Então, isolando FAX, vai ser igual a... Esse termo aqui estava dividindo, passa multiplicando. Então, fica cosseno de 30. O cosseno de 30 é aproximadamente 0,866, que vai multiplicar FA, que tem o valor de 20 newton. Então, esse termo vezes esse, eu tenho aqui 17,32 newton nesta direção. Eu achei já uma força, uma componente da força, na direção do deslocamento. Agora eu preciso achar agora a componente da força FG, também na direção do deslocamento. Mas veja que o FG aqui, para achar a componente dela no eixo X aqui, ela não está subindo, está nesse sentido descendo aqui. Vai formar um ângulo aqui, 90 graus aqui. Então, quem vai ser FG nessa direção descendo aqui? Que eu vou chamar de FGX. Novamente, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, que é FG, e quero saber que é o cateto adjacente. Eu vou usar novamente cosseno. Esse é o cosseno do ângulo. Bom, quem é este ângulo aqui que eu estou analisando? Veja que na primeira parte eu analisei este ângulo aqui. Agora eu preciso analisar este ângulo. Este ângulo aqui não é o mesmo desse. Não é. Como eu vou descobrir isso? Veja bem, eu tenho um plano aqui. E se eu fizer um corte nesse plano, daqui até aqui, eu tenho um ângulo total. E sabemos que desse ponto aqui até este ponto, eu tenho 180 graus, certo? É o ângulo aqui de um plano. Aqui eu já tenho 30 graus aqui. Eu preciso descobrir quem é este ângulo aqui. Veja bem, esse vetor aqui está na horizontal. Este aqui está na vertical. Então, entre os dois, eles são perpendiculares. Eu tenho um ângulo de 90 graus. 30 com 90, para chegar em 180, me sobra 60. Então, este ângulo aqui é 60 graus. Então, vai ser o cosseno de 60 e vai ser igual a cateto adjacente, FGX, dividido pela hipotenusa aí, que no caso vai ser FG. Isolando o FGX, vai ser igual a cosseno de 60, que é 0,5, que multiplica, esse termo estava dividindo, passa multiplicando. FG, que vai ser a massa, que é 3, que multiplica a gravidade, 9,81. Logo, FGX vai ser igual a 14,715 newton. Achei o meu vetor FAX, achei meu vetor FGX, que está no sentido do deslocamento. Faltou apenas o vetor força normal. Mas veja bem, o vetor força normal, ele não projeta nenhuma componente, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, já que ele está perpendicular ao plano. Ou seja, o vetor normal, ele não realiza trabalho. Se ele não realiza trabalho, ele vai ser igual a zero. Então, agora eu posso somar. Meu trabalho vai ser igual a somatório dos vetores. Eu tenho o FA, que foi 17,32. Veja que o sentido do deslocamento está para a direita aqui. Então, esse lado aqui vai ser o lado positivo e o sentido contrário, o lado negativo. Mais o FGX. Só que o FGX está no lado contrário, ele vai ser negativo. Então, vai ser menos 14,715 mais o vetor componente da força normal, que é 0, que multiplica o deslocamento, que é 0,5. Então eu vou achar que meu trabalho, fazendo a subtração aqui, multiplicando por 0,5, vai ser aproximadamente 1,30, e a unidade aqui de trabalho é joule. Achei meu trabalho total realizado pela força A, pela força gravitacional
e pela força normal. Na letra B, ele fala o seguinte: se o livro tem energia cinética inicial nula no deslocamento, qual a energia cinética final? Certo? O que é energia cinética? É o variação. Não, o que é o trabalho, né? Relacionando o trabalho com a energia cinética. O trabalho é a variação da energia cinética. Então, o trabalho vai ser igual. Quem é a variação? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Se ele fala que a energia cinética inicial é zero, esse termo aqui vai ser zero. Então, trabalho vai ser igual a energia cinética final, onde trabalho a gente já achou aqui que foi de 1,30. Esta aqui, no caso, seria a resposta. Agora, se ele perguntasse na questão, no lugar de perguntar aqui qual a energia cinética final, ele tivesse perguntado qual é a velocidade, no caso aí, você podia pegar a energia cinética aqui, sabendo que energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, e isolava o v para achar o v, já que o m ele já tem na questão. Isolando o v aqui, fica o seguinte: v é igual a k, esse 2 está dividindo, passa multiplicando, esse m está multiplicando, passa dividindo, e essa potência aqui eu vou passar para o lado em forma de raiz. Só substituindo os valores aqui, 2 vezes k, onde k é 1,30, dividido pela massa, que é 3, sua velocidade aí no caso vai ser de 0,93 metros por segundo.